Olá pessoal, tudo bem com vocês? Acho que é importante retomar sobre a questão dos enclaves fortificados, né? Que é basicamente aqueles empreendimentos privados, fechados e também que são monitorados, né? Com a finalidade de moradia, de consumo, de lazer ou até mesmo de trabalho, que tem como principal característica a vigilância e também o isolamento, através do uso de muros, de grades, cercas elétricas, câmeras. Então veja que essa é a principal característica. Se a gente colocar, por exemplo, dentro do modelo, né, de alguns exemplos, vamos colocar os condomínios fechados, shopping centers, e outros empreendimentos, certo? Muito bem, então temos um novo conteúdo, um novo tema, que é criminalidade e corrupção. Veja que são temas que estão relacionados, e quando falamos sobre criminalidade e corrupção, algumas pessoas já relacionam diretamente com alguns espaços. O nosso papel é desconstruir uma série de ideias e informações a respeito desse ponto, tá? Dessa questão. E por falar sobre a questão, né, que envolve criminalidade e corrupção, nós temos que desconstruir a ideia de que a criminalidade só está presente na periferia, tá? Nas classes populares, de forma alguma. E para isso nós temos esse importante tema, que são os crimes de colarinho branco. Colarinho branco justamente é aquela roupa, né, terno e tal, tem um colarinho branco, ou seja, são pessoas que fazem parte da elite ou de um alto escalão, certo? Pessoas com muito dinheiro. Só que temos um grande problema em relação a esses crimes, em que a maior parte deles não são punidos. Como que se dá esses crimes? Basicamente, se dá a partir de fraudes, de processo que envolve empresas prestando serviços para o Estado, ou para o município, para a União, tá bom? E muitas vezes esse processo de licitação, eles são fraudados de diferentes formas, né, de diferentes métodos. E a grande questão é justamente na forma de punição, porque talvez as punições são muito brandas, tá? E infelizmente não são tão eficientes. Então, o grande questionamento é essa forma de punição para o pobre e para o rico. São diferentes métodos, infelizmente, tá? Para a gente compreender, por exemplo, esses grandes empresários ou donos de grandes construtoras, quando são punidos, ficam um tempinho preso, né? E acabam basicamente depois em prisão domiciliar, tá? Uma das principais críticas de diversos autores é justamente a falta de punição que leva ao surgimento de diversos crimes. Muito bem, e quando falamos sobre esse importante tema, criminalidade, nós temos que discutir como que ocorreu, né, a ideia do criminoso. Nós temos um importante pensador, tá, o Cesare Lombroso, que é um médico italiano, em que ele vai utilizar uma metodologia tentando identificar o criminoso a partir de aspectos biológicos. Veja que essa é uma questão muito ampla, é uma questão muito séria, porque se a gente pensar, por exemplo, dentro de alguns crimes, ou tipo de criminoso, por exemplo, um serial killer, né? Você pensar, ele deve ter algum tipo, né, algum tipo
de manifestação hormonal ou alguma reação bioquímica do cérebro que faz com que ele desenvolva aquele tipo de comportamento, tá? Então, portanto, biológico. Mas se você pensar, por exemplo, sobre outros crimes, estão relacionados a aspectos sociais e culturais. Por exemplo, falamos que existe uma criminalização da pobreza, tá? Não é porque o indivíduo ele é pobre que ele vai ser um criminoso, de forma alguma, tá? Se fosse assim, Índia, que é um dos países mais pobres do mundo, teria um índice altíssimo de violência, mas é um país extremamente pacífico. Então, quando falamos sobre essa questão da criminalidade, se relaciona profundamente com a questão da desigualdade. Então, assim, a relação é essa: quanto maior a desigualdade presente no país, maior é a taxa ou o índice de violência, certo? Esse teórico ele vai discutir sobre a origem do criminoso, se é uma reação biológica, e a partir disso ele vai utilizar uma área da antropologia física, que é a craniometria, como forma, né, como que o cérebro ele se organiza dentro da caixa craniana, e a partir desse aspecto pode torná-lo um criminoso, tá? E para discutir essa questão, nós temos dois importantes teóricos. O primeiro dele é o Howard Becker, que vai escrever no seu livro Outsiders, e nesse livro ele vai definir uma importante teoria, que é a teoria da rotulação. Veja, por exemplo, que esse termo rotulação, né, é como se pessoas pertencentes a determinados grupos já carregam um certo estereótipo, tá? Ou dentro desse processo de inserção. Então veja, por exemplo, que esse processo, né, que ele vai escrever dos outsiders, que justamente são pessoas que são marginalizadas, são pessoas que são discriminadas socialmente, carregam uma carga, né, de um preconceito muito maior. E claro que se relaciona profundamente com o conceito de estigma do Irving Goffman, que acaba estabelecendo alguns tipos de estigma que alguns grupos acabam carregando, tá? Tem alguns que são, né, de nascença, por exemplo, grupos historicamente discriminados, vamos colocar os negros e as mulheres, tá? Tem outros que vão adquirir ao longo da vida, por exemplo, ex-presidiário. Não importa, por exemplo, se ele já cumpriu a pena, ele para sempre vai ser um ex-presidiário, tá? Tem outros tipos de estigma que envolve questões da aparência, ou ele coloca, por exemplo, pessoas que têm algum tipo de, né, deformidade no corpo, isso tem uma certa carga, e relacionamos profundamente com essa ideia de grupos historicamente discriminados. E a partir desses grupos nós conseguimos relacionar profundamente com a ideia de invisibilidade social. Veja, por exemplo, que de tanto as pessoas receberem uma série de estímulos, tem algumas pessoas que elas são invisíveis. Veja, por exemplo, se a gente colocar um exemplo aqui na cidade de Curitiba. Quando você vai para uma região mais central, tem uma série de pessoas, tem um grande número de pessoas que estão em situação de rua. Quando a maior parte das pessoas acabam ignorando, é como se aquelas pessoas elas não existissem, é como se não fossem pessoas. Então, essa ideia da invisibilidade ele está carregada também com a ideia de estigma, certo?
Bom, então isso, de uma certa forma, traz um certo isolamento e as pessoas acabam se fechando ou não reconhecendo até a própria humanidade daquele indivíduo que está lá, tá? E também tem algumas profissões que são estigmatizadas, por exemplo, os coletores. As pessoas que trabalham com profissões com menos prestígio social também tem uma profunda relação com a invisibilidade social, certo? E falando sobre esse ponto, agora vamos fechar essa parte, que na próxima aula vamos falar da sociedade disciplinar, certo? Um grande abraço, uma ótima semana para vocês. Tchau, pessoal!